Oi, pessoal, tudo bem? Em outro vídeo, já demos uma olhada no período medieval da nossa língua. Hoje, vamos para o século XVII, um pouco mais à frente no tempo. Vamos ler um trecho e analisar a primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Para isso, vamos usar a primeira edição do Novo Testamento, traduzido por João Ferreira de Almeida, publicada em 1681, ou seja, século XVII. Como curiosidade, João Ferreira de Almeida nasceu num local chamado Várzea de Tavares, que fica em Portugal, bem mais ao norte que Lisboa. Nessa época, já tínhamos alguns fenômenos que terminariam causando o afastamento que temos hoje entre a pronúncia dos portugueses e dos brasileiros. Portugal já estava passando pela forte redução vocálica, característica do português europeu atual. No português brasileiro, posteriormente, ainda viriam a se consolidar, alguns séculos depois, o forte relaxamento do R, em pronúncias como rei, carro, que são bem comuns no Brasil, apesar de haver brasileiros que dizem rei, carro ou rei, carro com um R mais forte, é bem comum que os brasileiros pronunciem rei, carro. Isso é bem típico do Brasil, esse R bem suave, que em Portugal não existe. Também a vocalização do L no final de sílabas, como em alvo, animal, em vez de alvo, animal, e a palatalização de ti e di para ti e di, que não ocorre no meu sotaque, mas acontece na maior parte do Brasil. Então, os brasileiros terminaram passando por essas mudanças, Os portugueses passaram pela forte redução vocálica, que fez com que as vogais átonas ficassem muito reduzidas, ao ponto de que usar a pronúncia portuguesa atual para ler poemas de Camões ou poemas antigos escritos por portugueses faça com que a métrica do poema não funcione tão bem na pronúncia portuguesa atual, porque você termina cortando algumas sílabas que deveriam estar lá. Isso mesmo, ninguém hoje fala o português original, por assim dizer. Nem no Brasil, nem em Portugal, nem em lugar nenhum. Todos os lugares se afastaram da pronúncia antiga de alguma maneira. Mas não vamos entrar nesses detalhes hoje. Este não é um vídeo de pronúncia. Vamos prestar mais atenção na grafia, no vocabulário e na estrutura da língua. A propósito, enquanto eu estiver lendo o trecho que eu selecionei, eu vou fazer algumas correções, já que algumas coisas que aparecem no texto são erros de impressão dessa edição, não são características do português da época. Um exemplo é a palavra somente, que aparece numa parte do texto como somento, com um O no final. Esse somente, escrito errado, não faz parte exatamente do trecho que nós vamos ler, mas é só para vocês terem uma ideia. Isso é um erro de edição mesmo. Então, se eu encontrar alguma coisa assim, vou ler do jeito que deveria ser. E uma coisa interessante do texto são as oscilações de grafia da mesma palavra, porque a ortografia naquela época era menos rígida que a de hoje em dia, permitindo mais de uma forma de escrever as palavras. Por exemplo, temos uma oscilação na representação do U nasal no meio da palavra, como no verbo jejumar, certo? Jejumar, tinha um U nasal, De jejum, jejumar. Hoje em dia a gente escreve sem marcar essa nasalidade e a pronúncia sem nasalidade é a mais comum. No caso da palavra jejumar, você podia encontrar a palavra com um tio sobre o U ou então com um M depois do U, marcando a nasalidade, para grafar isso, Jejumar. Bem, para fazer a análise de hoje com o texto bíblico, eu decidi escolher um trecho famoso que vai ser familiar não só para cristãos, mas também para pessoas de outras religiões e ateus, que é o capítulo do Evangelho segundo Mateus, em que se apresenta a oração do Pai Nosso. Vou dividir a análise em duas partes. Primeiro, vamos simplesmente ler o texto, enquanto vocês prestam atenção no vocabulário e na grafia. Não é só para ouvir, é importante ver como as palavras se escreviam também. Quero que vocês prestem atenção nos detalhes, porque certamente algumas coisas vão chamar a atenção de vocês, seja no vocabulário ou também na forma da escrita das palavras. E depois da leitura, quando vocês estiverem cheios de questionamentos ou de perguntas, vamos fazer a análise. Bem, aqui está o texto que a gente vai analisar hoje, certo? Começa a partir daqui. Atenção aos detalhes. Vamos lá.
Atentai que não façais vossa esmola perante os homens, para que deles sejais vistos. Doutra maneira, não havereis galardão acerca de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando fizeres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem nas sinagogas e nas ruas os hipócritas, para dos homens serem estimados. Em verdade vos digo, que já tem seu galardão. Mas quando tu fizeres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola seja em oculto, e teu Pai, que vê em oculto, ele te renderá em público. E quando orares, não sejas como os hipócritas, porque folgam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para dos homens serem vistos. Em verdade vos digo, que já tem seu galardão. Mas tu, quando orares, entra em tua câmara, e cerrando tua porta, ora teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê em oculto, ele te renderá em público. E orando, não useis palavras vãs como os gentios, que cuidam que, por seu muito falar, hão de ser ouvidos. Não vos façais, pois, semelhantes a eles, que vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Vós outros, pois, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos metas em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e a potência, e a glória, para todo sempre. Amém. Porque se aos homens perdoardes suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se aos homens não perdoardes suas ofensas, tampouco vos perdoará vosso Pai vossas ofensas a vós. E quando jejuardes, não vos mostreis tristonhos, como os hipócritas, que desfiguram seus rostos, para os homens parecerem que jejuam. Em verdade vos digo, que já tem seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para aos homens não pareceres que jejuas, senão a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vem em oculto, ele te renderá em público. Não vos ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo corrompe, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai-vos tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrompe, e aonde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde vosso tesouro estiver, ali estará também vosso coração. A candeia do corpo é o olho, assim que, se teu olho for sincero, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se teu olho for maligno, todo o teu corpo será tenebroso. Assim que, se a luz que em ti há são trevas, quantas serão as mesmas trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto vos digo, não andeis solícitos por vossa vida, que haveis de comer, ou que haveis de beber, nem por vosso corpo, que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores que elas?
Mas qual de vós outros poderá com toda a sua solicitidão acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo vestido, por que andais solícitos? Atentai para os lírios do campo, como vão crescendo, nem trabalham, nem fiam. E vos digo que nem ainda Salomão, com toda a sua glória, foi vestido como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje é, e amanhã se lança no forno, não vos vestirá muito mais a vós, apoucados na fé? Não andeis, pois, solícitos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas buscam os gentios. Pois bem sabe vosso Pai Celestial que de todas estas coisas necessitais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, solícitos pela manhã, porque amanhã terá bom cuidado de si mesma. Basta a cada dia sua aflição. Mas antes de começar a análise, eu sei, quando a gente olha para edições Almeida da Bíblia disponíveis hoje em dia, a linguagem já parece um pouco arcaica, essa típica linguagem bíblica. Aí você para ver como era a edição original dessa tradução e percebe que a que a gente tem hoje já foi adaptada, tanto na ortografia quanto no vocabulário. Parece loucura, né? A linguagem que a gente acha arcaica já é, na verdade, uma versão modernizada. Loucura maior do que essa só existe, sabe onde? Acertou! Na Insider, porque eles estão dando descontos que chegam a 40% se você somar os descontos da página deles com o cupom GlossonautaBF. Como vocês sabem, não são só as línguas que mudam, as roupas também. Antigamente, ninguém esperaria ter uma roupa que desamassa sozinha, que demora para precisar ser lavada e também que seca muito rápido. Então, no linguajar da época, digo-vos, pois, que se comprardes vestes da Insider, que parecem loucura, bom galardão havereis de vossa decisão, porquanto aqueles que antes de vós o fizeram, bem-aventurados se sentem com suas vestiduras, dentre os quais eu sou um. Hoje isso parece linguagem bíblica, né? Mas na época em que a tradução foi feita, isso era só português culto mesmo, não especificamente bíblico. Bem, aproveitem a tecnologia que temos hoje e comprem logo um kit que vem com várias peças. Então, passem lá na página da Insider e usem o cupom GlossonautaBF. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. E o link já aplica automaticamente o meu cupom, tá? Então vão lá, aproveitem. Agora, vamos voltar à nossa análise. Bem, esse foi o trecho, certo? Então, aqui foi apresentada a oração do Pai Nosso, além de alguns ensinamentos. Essa é uma parte bem conhecida, como eu disse. Então, à medida que a gente estava fazendo a leitura, tenho certeza que vocês prestaram atenção em vários elementos que podem ter chamado a atenção de vocês. Tá? Vamos fazer uma análise sobre as coisas que aparecem aqui. Então, uma delas, a gente tem aqui a oscilação na grafia, né? Jejumar, aqui aparece escrito dessa forma, jejumar. E esse mesmo verbo aparece aqui, ó. E quando jejuardes, aqui o jejuardes aparece com um tio sobre o U, para marcar essa nasalidade, enquanto aqui em cima, na descrição do capítulo, aparece jejuar com M, tá? É a mesma palavra, a mesma pronúncia, mas você tinha jeitos diferentes de escrever isso aqui. Também aqui, isso daqui está no capítulo anterior, mas a gente encontra esse vós outros, certo? Escrito como uma palavra só, mas nesse outro capítulo aqui que a gente leu hoje, eu acho que ele aparecia escrito separado. Não sei onde exatamente, mas quando a gente for fazer a leitura rápida aqui, a gente vai ver, certo? Então, um comentário interessante que eu posso fazer já é que, hoje em dia, em português, nós dizemos nós, e em espanhol se diz nosotros. Mas, antigamente, existia tanto em português quanto em espanhol as duas formas. Em português existia nós e nós outros, e em espanhol existia nós e nosotros. E o nós era usado normalmente para incluir a pessoa com quem você está falando,
Então, nós aqui e você, que está falando com a gente, então, nós. E nós outros era um nós exclusivo. Ele era só nós outros, você não. Então, eu poderia dizer, por exemplo, nós todos somos falantes de português, né? Nós somos falantes de português, mas nós outros somos falantes de português brasileiro. E vós outros sois falantes de português europeu. Tá? Isso daqui seria um exemplo. Então, o nós outros era um nós exclusivo, e vós, existia vós, vocês aí, né, vós, e vós outros dava mais uma ênfase, que são vocês aí, vós outros, tá? Em espanhol, hoje só existe nosotros e vosotros, inclusivo e exclusivo, e em português só existe nós, e não importa se é inclusivo ou exclusivo, só existe nós e vós. Mas a questão é que a gente já vê uma oscilação na grafia, né? Ele aparece junto, aqui em cima ele aparecia junto, aqui, vós outros, mas depois a gente vai ver que ele aparece separado. Tá? Não havia uma rigidez tão grande que dissesse o que é uma palavra só e o que são duas palavras diferentes. Eu vou comentar sobre a rigidez que a gente tem na ortografia atual, que não existia antigamente. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise. No começo, atentai que não façais vossa esmola perante os homens, para que deles sejais vistos. De outra maneira, não havereis galardão acerca de vosso Pai que está nos céus. Só daqui eu acho que tem várias coisas para comentar. Primeiro, não, com o tio sobre o O. Tá? Não havia essa rigidez que dizia o tio tem que estar sobre o A, ou tem que estar sobre o O. Na verdade, você encontrava o tio às vezes no A, às vezes no O, e às vezes entre os dois, no meio dos dois. Né? Então, a marcação do ditongo nasal era assim, bem mais flexível do que hoje em dia. Hoje em dia, não. O tio tem que ser sobre o A. Antigamente, bastava colocar um tio aí, que o ditongo nasal estava marcado. Aqui no façais, a gente tem esse ditongo, né, grafado com AE em vez de AI, como a gente escreveria isso hoje. Vossa, aqui temos essa forma antiga do S. Tá? Houve uma época em que a gente teve duas formas para a letra S. Ele aparecia como um S, o que a gente chama de S longo, S alongado, no meio e no começo das palavras, e ele aparecia como o S que a gente usa hoje no final das palavras. Isso não representa som específico, uma pronúncia específica, isso é só questão de estilo. Tá? Você vai ver que ele aparece aqui no S duplo, com som de S mesmo, vossa. Ele aparece antes de consoante, em que ele pode ser pronunciado como vistos ou como vistos, dependendo do sotaque. Ele aparece com som de Z também entre vogais, como aqui, ó, useis, certo? Então, é só uma questão de estilo, tá? Isso não tem nada a ver com som, era só um estilo de escrever o S. Isso existe em grego até hoje, a propósito. Tá? Em grego, o equivalente do S é a letra sigma, que tem duas formas diferentes. Uma forma para meio e começo de palavras e uma outra forma no final de palavras. O que mais a gente pode comentar? A gente tem aqui o uso de apóstrofo, deles, com apóstrofo, né, que hoje em dia isso foi abandonado, a gente termina escrevendo deles como uma palavra só. Tá? Doutra, com apóstrofo também, hoje a nossa grafia atual diz que pode escrever tudo junto, você pode escrever de outra, separado, ou doutra, como uma palavra só, sem apóstrofo. Mas o uso assim, de doutra com apóstrofo, isso daí já não é mais comum em português. Aqui temos o eles, com dois L's, né? Grafia etimológica, porque o ele vem da palavra latina ille, que tem dois L's. Então, aqui o L duplo, só por etimologia, porque essa foi uma época da língua portuguesa em que a grafia representava muito a etimologia das palavras. Então, você vai ter, por exemplo, hipócritas com Y, porque em grego é com Y. Você tem sinagoga também com Y, por causa do grego. Tinha muitas coisas assim na grafia dessa época, eles com dois L's. O engraçado é que às vezes algumas coisas não seguiam a etimologia. Por exemplo, havereis, que vem do latim com H, e aqui o havereis está sem H. Então, ao mesmo tempo que havia um esforço para escrever algumas coisas segundo a etimologia, outras eram escritas segundo a tradição, porque na Idade Média, alguns séculos antes disso, não se usava o H, assim, por questões etimológicas, raramente se usava. Então, haver, o verbo haver era sem H mesmo. Então, aqui ele continua usando o haver sem H, como era na Idade Média, por questão de tradição mesmo.
bem, isso acontecia, né? Um comentário aqui, a grafia dessa época, da Idade Moderna, era etimológica, eles representavam a etimologia. Séculos antes, na Idade Média, a grafia não era etimológica, era bem fonética. Eu posso falar sobre isso depois. Então, o português passou de uma grafia bem fonética para uma grafia etimológica, saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna. Aqui temos galardão, certo? Galardão significa recompensa. Isso é uma recompensa. Então, está dizendo aqui, né, que não havereis galardão. E outra coisa para comentar, aqui o verbo haver está sendo usado com o sentido de ter. Vós não tereis galardão, vós não tereis a recompensa. E aqui o haver tem o sentido de ter, que era o sentido original da palavra. O verbo haver significava ter. Então, eram sinônimos, só que originalmente ter significava segurar. Tá? Ter era segurar. Você tinha algo nas mãos, você estava segurando algo nas mãos. E haver era ter. Aí mudou, que haver deixou de significar ter. Hoje em dia a gente só usa haver no sentido de existir. Né? Há alguém aqui, ou para fazer conjugação verbal, né? Por exemplo, havia falado, que é a mesma coisa que tinha falado. E a gente deve ter algum outro uso que eu não estou me lembrando agora. E a gente tem o verbo ter com o sentido de posse. Então, o que antes era segurar passou a ser possuir, e o que antes era possuir se diluiu em significado, né, e deixou de significar possuir. Mas aqui a gente ainda tem esse uso do haver com o sentido de ter. Então, havereis galardão, tereis galardão, ou seja, tereis recompensa. Aqui temos o nos céus, né, e o nos com apóstrofo, hoje em dia a gente escreve junto. Tá? Então, o uso do apóstrofo foi se reduzindo na língua portuguesa. Né? Ele antes não se usava, aí nessa época eles passaram a usar e depois eles deixaram de usar de novo. Bem, hipócritas, não acentuado, né? Porque hoje em dia a regra diz tem que acentuar a palavra proparoxítona. Isso é novidade, tá? Na história da nossa língua nunca teve isso, não. O português foi escrito sem acentos durante muito tempo e o acento era usado só esporadicamente, quando era necessário acentuar para evitar alguma ambiguidade. Hipócritas não tem ambiguidade com nada, então não se acentuava. Tá? O comum era não acentuar. Vocês vão ver aqui vários casos de palavras que hoje a gente acentuaria e aí estão sem acento. A gente vai ver, aqui câmara, outra câmara, hoje a gente acentuaria, né? Porque é proparoxítona, câmara, mas aqui sem acento. Acentuar para quê? Vai confundir com o quê? Com camara? Com camará? Não dá para confundir. Mesmo que se existissem essas palavras, no contexto daria para saber que isso daqui é câmara, né? O quarto. Então, a acentuação da língua portuguesa antes era assim, bem livre. Tá? Aparecia, sim, aqui, renderá, está acentuado para não confundir com rendera, que é o mais que perfeito. Mas normalmente só acentuavam quando havia possibilidade de confusão, diferente do que a gente tem hoje em dia. Tá? Vamos ver mais aqui, algumas coisas interessantes. Público não está acentuado. Tá? Esse uso dos acentos, esse estudo que a gente faz hoje, tal palavra tem acento, tal palavra não tem acento, isso daí é uma coisa nova, isso é uma novidade do português atual. Isso não é algo que sempre esteve na nossa língua, não, sabe? Antigamente não tinha isso de tal palavra é com acento. As palavras não tinham acento, não. A gente colocava para evitar ambiguidades. E aí, recentemente, a gente teve nas grafias mais atuais, a acentuação das palavras como é hoje, tá? A gente tinha também o uso do y aqui, reino, às vezes as palavras apareciam com y. Às vezes o y era etimológico, às vezes não. No caso de reino, não é etimológico, porque a palavra em latim era regnum, com g, né? Regnum. Então não é por etimologia. Também acho que aparece um ti, o pronome ti em algum lugar, não me lembro. Com y, tá? Acho que não vou achar agora. Também não é por etimologia. Aqui, de ti, diante de ti, com y. Não é etimológico, é só de estilo mesmo. Tá? Terminou que
Com o passar do tempo, a gente terminou abandonando o uso do y na grafia do português e na grafia do espanhol eles terminaram abraçando o uso do y, né? E o y é usado até hoje em espanhol. Antigamente era usado nos dois. Então, só comentando, o y não aparece na grafia do português dessa época por influência do espanhol, não. É porque se usava o y já em português e também se usava em espanhol. O português é que abandonou esse uso, enquanto o espanhol manteve. Também outra coisa interessante é a barreira entre palavras, tá? Por exemplo, vós outros, isso aí, são duas palavras separadas ou é uma palavra só? Aqui aparece como duas, mas se você for aqui em cima, aparece como uma palavra só. É o que no final das contas? São duas palavras ou é uma palavra? Bem, hoje em dia isso é algo bem mais rígido, né? A gente diz, não, tal coisa é uma palavra, tal coisa são duas palavras. Naquela época não, era bem comum que se você pudesse separar, você podia escrever separado. Se desse para escrever junto, então você escrevia junto. O mesmo acontece com maltratar. Por exemplo, maltratar é uma palavra só ou são duas palavras? Provavelmente, se você escrever hoje uma redação e colocar maltratar como duas palavras, vão corrigir, tá? Vão dizer, ah, não, maltratar é um verbo só, é uma palavra só, maltratar. Só que se você parar para pensar, você pode entender maltratar como duas palavras, porque maltratar pode ser que esse mal não seja parte da palavra, mas seja um advérbio separado. Tratar bem, tratar mal, né? Então, você pode dizer, ah, eu vejo bem. Eu bem vejo. Ah, eu vejo mal. Eu mal vejo. Então, mesma coisa. Eu trato mal. Eu mal trato. Então, o mal pode ser entendido como advérbio. Não aparece aqui nesse trecho, mas aparece em outro, no capítulo anterior. Aqui, ó. Aqui aparece, ó. Pois eu vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Aqui no maldizem, o mal está escrito junto. Ó. Maldizem, maldizem. Fazei bem aos que vos aborrecem e rogai por os que vos maltratam, como duas palavras. Os que vos maltratam, maltratam, que vos tratam mal. Então, aqui o mal está sendo visto como advérbio, né? E vos perseguem. Ok? Então, maltratar pode ser entendido como duas palavras. A rigidez nessa época, na grafia dessa época, era muito menor. As coisas podiam ser, você podia escrever junto, podia escrever separado, podia grafar tal coisa de um jeito ou daquele outro jeito. O tio podia aparecer no O, podia aparecer no A, podia aparecer no meio dos dois. Tá? A grafia que a gente tem hoje em dia é muito, muito, muito mais rígida do que a grafia que existia antigamente. Só para vocês terem uma ideia assim, de algo que mudou na ortografia da língua portuguesa. Aqui, por exemplo, você pode encontrar cada dia como uma palavra só, entendendo que cada dia, né, o pão de cada dia, como uma coisa só. Outra coisa, o uso de hífen, né, nesse texto não se usa, perdoa-nos. Não tem hífen, não é perdoa, hífen, nos, é perdoa-nos. Não temos o uso de hífen. Algum outro autor poderia usar hífen, mas esse daqui não usa. Aqui temos cuidam, escrito com A, O e um tio, folgam também, mesma coisa, e não com AM, que é como a gente escreve hoje em dia. Nessa época, então, eles escreviam simplesmente como se pronunciava. Cuidam, se pronuncia com ão, né? A gente não diz cuidam, folgam, é cuidam, folgam. E se pronuncia com ão, eles falam, né? Ão. Então, assim era como se escrevia. Depois a gente mudou para a grafia com AM, tá? Isso aconteceu também mais recentemente. E isso aconteceu porque, por exemplo, um dos motivos é que você teria o futuro, falarão, e o passado, falaram. E aí, para diferenciar falaram de falarão, você precisava acentuar o falaram no A, falaram, com acento agudo. E falarão se escrevia sem acento. Mas aí, para diferenciar mais falarão de falaram e para não precisar colocar um acento, então terminaram decidindo que no passado a gente coloca AM, pronunciado como ão, átono, e A, tio, O, como ão tônico. Assim a gente tem falarão com final tônico e falaram com final átono. Os dois são ão, mas AM é átono. Por isso que em português AM no final de palavras se pronuncia ão, só que um ão não acentuado, né? Falaram em vez de falarão. E sendo assim, falam, folgam e cuidam passam a se escrever com AM também, porque é uma terminação com ão não acentuada. Não é cuidam, mas cuidam. Tá?
Nessa época não tinha isso, você escrevia desse jeito, como se pronunciava e pronto. E não precisava acentuar o O de folgam ou U de cuidam, porque não tem como confundir cuidam com cuidão, porque cuidão não existe. Então, era assim, diferente, bem diferente a época. Menos acentos, tá? A grafia mudou bastante. E deixa eu ver se tem mais coisas aqui interessantes para comentar. Tem questão de vocabulário, né, também. Por exemplo, solicitidão. Uma pessoa solícita, que está preocupada. Então, solicitidão é a preocupação, né? Então, aqui diz, né, para você não ficar ansioso, né? Ansiedade também. Mas qual de vós outros poderá, com toda a sua solicitidão, acrescentar um côvado à sua estatura? Né? Ou seja, né, não importa quanto você se preocupe, tem coisas que você simplesmente não pode mudar, que aparece o solicitidão como preocupação, ansiedade. Aqui temos o contudo, que hoje é junto. Né? Se você escrever contudo assim, vão corrigir você. Mas aqui ele aparece separado. Ele poderia aparecer junto também nessa época. Não importava. Não importava, a grafia não era tão rígida quanto é hoje. Então, e contudo, e entretanto, né, aqui o contudo está separado. Vamos ver aqui se tem mais algum elemento interessante para comentar. É possível que eu tenha deixado passar algumas coisas, né? Então, posso comentar depois em outro vídeo ou responder nos comentários. Vamos ver aqui, deixa eu fazer uma passagem rápida. Galardão, né, que recompensa, eu comentei já sobre essa palavra, né? Então está dizendo aqui, ó, se você for fazer esmola, não faça como os hipócritas, não fique orando em pé nas ruas, mas sim faça isso escondido em tua câmara, né? No teu quarto. Então, câmara aqui aparece para se referir ao seu quarto, né? A câmara, então é um exemplo de palavra que foi atualizada nas edições mais recentes. Eles buscam, né, ficar fazendo as orações em público e tudo isso em público. E, em verdade, vos digo, eles já têm seu galardão. Ou seja, eles já têm a sua recompensa, que é o elogio das outras pessoas. Né? Assim, aparece a palavra assim, sem a marcação da nasalidade. Então, antes, em português, era assim. Né? As palavras sim e assim eram se e assim. E, com o tempo, uma pronúncia mais relaxada foi surgindo, as pessoas, em vez de dizer si, de forma mais tensa, ou assim, relaxaram e surgiu uma nasalidade, assim, sim, assim. E essa pronúncia sim, assim, com nasalidade, terminou se tornando a pronúncia mais comum, mas aqui a gente ainda tem a forma antiga si e assim. E que durou mais no norte de Portugal, essa pronúncia mais antiga durou mais. Esse tradutor, né, como eu comentei, ele é bem mais do norte do que Lisboa. Então, aqui você pode encontrar alguns elementos que não representam, talvez, o falar de Lisboa dessa época já. Tesouro com TH, grafia etimológica, né, do grego. Em grego era com o som de th, com TH, e aí ele passa com TH, e aqui a gente tem essa grafia etimológica. Temos o dous aqui, né, que terminou sendo substituído por dois. Acho que ainda deve haver alguns falantes de português, alguns poucos falantes de português que ainda dizem dous. Os falantes de galego, que têm uma morfologia mais arcaica, dizem dous, mas isso em português foi substituído por dois. Malino, aqui temos malino, que depois terminaram colocando o G, né, maligno, para deixar a palavra com uma forma um pouco mais antiga. E hoje em dia a gente diz maligno com G, que é uma forma mais antiga da palavra. Nesse caso, a gente usa hoje uma forma mais arcaizante do que a forma usada nessa época, para vocês terem uma ideia. Interessante é que temos crescendo, não escrito com SC, mas só crescendo, com C, crescendo. Tá? Na pronúncia de Lisboa, a gente tem crescendo, com sh. E nesse texto está escrito crescendo, o que parece não dar margem para essa pronúncia do S chiado, do crescendo. Então, provavelmente, esse tradutor ele dizia crescendo, como é comum em algumas pronúncias lá em Portugal, que é diferente da pronúncia lisboeta. Então, isso daqui demonstra também um falar diferente do lisboeta. Outra característica interessante é o uso comum do possessivo sem artigo, como é comum no Brasil hoje em dia. Tá? Então, aqui, ó, não saiba tua mão esquerda, certo? O tua mão sem artigo, não a tua mão. Vossa esmola, não a vossa esmola. Aqui, deixa eu ver, acho que tem vários exemplos disso. Aqui, ó, seu galardão em vez de o seu galardão. Hoje em dia, em Portugal, eles sempre colocam o artigo com possessivos, exceto membros da família. Eles dizem meu pai, minha mãe,
sem artigo, mas de forma geral os portugueses sempre colocam artigo com possessivo e os brasileiros fazem isso de forma opcional. E esse é um texto, né, que foi passado para o português por um português e ele faz o mesmo uso que a gente tem no Brasil hoje. Então, nesse aspecto, o português brasileiro é mais próximo do falar deste português que o falar dos portugueses de agora, que apresentam uma estrutura diferente. Tá? Então, esse era só mais um comentário. Bem, espero que tenham gostado dessa análise que a gente acabou de fazer. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil, que tenha sido interessante. Se vocês tiverem gostado, deixem aí o seu gostei e se inscrevam no canal. Não se esqueçam de passar na página da Insider e usar o cupom GLOSSONAUTABF. E até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.